Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Resenha Teológica. Este canal ainda é um canal que fala sobre livros e hoje eu quero indicar para vocês alguns livros aí sobre política. A gente vive um contexto de discussões bem acaloradas no nosso país relacionadas aí a questões políticas. Nós temos um país muito polarizado nessas questões, então é muito interessante se inteirar sobre o assunto ou sobre o básico, pelo menos, do assunto, porque o que a gente vê em discussões, principalmente discussões de internet, são pessoas totalmente apaixonadas pela sua ideologia ou pelo seu espectro político ali, mas na grande maioria das vezes são pessoas totalmente ignorantes quanto àquilo que querem discutir, quanto àquilo que querem defender. Nós, como cristãos, nós não podemos ter somente uma paixão ideológica, nós precisamos ter um posicionamento correto, um posicionamento firme, porém um posicionamento pautado aqui, na Escritura Sagrada, na Bíblia. A gente precisa defender nossas posições dentro daquilo que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia, ela é apartidária, é claro. Ou seja, a Bíblia não defende tal partido, não defende tal posicionamento, mas a Bíblia, ela tem uma posição definida quanto àquilo que é correto. E o que a gente precisa fazer é direcionar o nosso posicionamento àquilo que a Bíblia está dizendo. E uma boa literatura nos ajuda muito. Talvez sozinho você não vá conseguir chegar a certas conclusões necessárias ou certas conclusões corretas, mas se você tem o apoio, se você tem a ajuda de pessoas que Deus levantou para atuar nessas áreas e que estão produzindo ou já produziram um bom material, é muito importante que você use esse material para se munir de informações e aí sim, pautado na Escritura pautado na Escritura Sagrada, pautado numa boa literatura, você sim defender aquilo que é correto, aquilo obviamente que é bíblico. Nessa intenção, então, eu quero fazer 2 vídeos. Nesses 2 vídeos eu quero indicar aí pelo menos 6 obras para vocês. Eu quero fazer 2 vídeos porque um vídeo só vai ficar muito grande. O ideal seria um vídeo só falando sobre tudo, mas eu vou dividir em 2 porque fica mais suave, mais tranquilo de você acompanhar. O primeiro livro que eu quero trazer sobre isso é esta obra aqui, olha. Política, de Ioannis Althusius. É um livro aí da Top Books. Tem um título aí um pouco mais extenso do que somente política, mas seria basicamente política metodicamente apresentada e ilustrada com exemplos sagrados e profanos. O que nós temos aqui? Aqui nós temos uma obra do século XVII. Althusius escreve a primeira edição desse livro no ano de 1613 e depois em 1614 nós temos aí uma terceira edição que essa tradução aqui é fruto dessa edição de 1614. Althusius foi um teólogo e filósofo alemão que é considerado aí, podemos dizer, o pai do federalismo. Importante teórico do consentimento, do contrato, do federalismo e do corporativismo, Althusius conciliou ideias bíblicas, aristotélicas e neocalvinistas em um original sistema político baseado em princípios das leis natural e contratual. Apesar da moldura teológica, fundada na religião calvinista, trata-se do primeiro livro a apresentar uma teoria abrangente do federalismo republicano, enraizada no conceito de associação simbiótica e na ideia do consenso. Pregando a associação dos cidadãos como base do Estado, Althusius interpretou toda a vida política segundo a ideia do pacto e de união contratual, limitada por leis naturais. Para ele, a harmonia social se baseia na luta por interesses comuns, que começa na família e se expande em níveis sucessivos da comunidade política. A base da sua obra é defender principalmente a soberania do indivíduo.
Althusius, ele era um teólogo calvinista, então ele é muito influenciado aí pelas institutas de João Calvino, ele é muito influenciado por essa teologia calvinista, e a influência que Calvino tem em Genebra, Althusius teve também na cidade aonde ele vai atuar como um político. E essa obra, a gente tem aqui um conceito um pouco mais generalizado, claro que não dentro de um contexto mais atual, obviamente, do século XVII, mas você tem ideias gerais pautadas na escritura do que é política, do que é fazer política. O ponto de partida dele é dizer que a política é a arte de reunir os homens para estabelecer vida social comum, cultivá-la e conservá-la. Por isso é chamada de simbiótica, ou seja, uma vida em sociedade que dá origem aí, ou melhor dizendo, é o resultado de uma simbiose, uma vida em comum, uma vida em conjunto. É muito legal. De novo, é uma obra um pouco mais densa. A linguagem não é uma linguagem tão densa, tão pesada, mas a obra em si, ela é um pouco mais densa no sentido de ser uma obra mais geral, né? Ele vai te apresentar conceitos gerais sobre a escritura sagrada e política. É uma indicação que eu faço. De novo, século XVII, não tão dentro do nosso contexto aí. Depois, a gente tem esta obra aqui, olha, que eu quero trazer também. Weingruden, Política segundo a Bíblia. É uma obra de edições Vida Novas, princípios que todo cristão deve conhecer. Essa obra, ela é uma parte de um livro maior lançado em inglês, só que o que foi traduzido para o português foi essa parte menor, porque o restante da obra, ou seja, o que não está aqui, é mais ligado ao contexto americano, é mais ligado ao contexto dos Estados Unidos. São coisas mais específicas, o que então não faria sentido para o público de língua portuguesa. Mas o que nós temos aqui nessa obra já é assim, já são conceitos importantíssimos e necessários. Aqui então ele vai trazer primeiro, na organização da obra, 5 ideias equivocadas sobre cristianismo e governo. Ele vai mostrar então a primeira ideia equivocada, segundo ele, é que o governo deve impor a religião. Então ele vai dizer que essa ideia, que é muito comum no islamismo, ali com a Sharia islâmica, que foi muito comum também na Idade Média com o catolicismo, é uma ideia equivocada. O governo não deve impor uma religião. E o contrário disso, ele vem mostrar também como uma segunda ideia equivocada, é que o governo deve excluir a religião. Então ele vai mostrar que também o governo ele não pode de todo tirar a religiosidade, tirar qualquer quesito de religião. E aí ele vai bater muito pesado nessas ideias que as pessoas têm de que não se pode fazer orações então em eventos públicos, que você deve excluir símbolos religiosos de repartições públicas. Ele vai bater nessa ideia então de que excluir a religião é equivocada, porque segundo ele isso vai afastar o governo dos ensinamentos de Deus aí, que são ensinamentos que, obviamente, nós como cristãos e crentes em Deus sabemos que são os mais corretos, que devem ser seguidos aí. Depois, o terceiro ponto que ele vai bater é que todos os governos são perversos e demoníacos. Essa ideia, então, que generaliza todos os governos como coisas maldosas. Ele vai mostrar que não é bem assim. Aí ele vai ter a sua argumentação aqui sobre isso. Depois, um quarto ponto também que ele vai bater é que a igreja deve se dedicar ao evangelho e não à política. Ele vai mostrar que não é bem assim, que a igreja deve ter sim um engajamento político. E a quinta e última visão equivocada é a visão contrária, que a igreja deve se envolver na política e não no evangelismo, que a política seria uma forma de redenção. Ele bate nisso também. Após isso, ele vai argumentar então, ele vai trazer pra gente, melhor dizendo, princípios bíblicos a respeito do governo. E aqui ele vai argumentar sobre isso então, que o governo ele existe, as autoridades existem para punir os maus e incentivar os bons, e aí ele vai trabalhar textos bíblicos, vai trabalhar textos aí do Antigo Testamento, textos do Novo Testamento, 1 Pedro, Romanos e tal. Ele vai fazer distinções entre leis que eram específicas para a comunidade de Israel e leis que são abrangentes e que no caso se aplicariam a nós também no contexto do Novo Testamento. Ele vai mostrar que o governo existe para proteger as liberdades humanas
E isso é interessante. É uma visão mais próxima do que a Bíblia diz do que a outra visão que defende um Estado maior, um Estado totalitário, um Estado que restringe as liberdades individuais. Ele vai mostrar também que a Bíblia apoia de um modo indireto, porém de uma forma bem relevante, a ideia de que o governo deve ser escolhido pelo povo. É o que a gente chama de democracia. Vai mostrar que mesmo que você tenha exemplos na Bíblia de monarquia, de textos falando sobre monarquia, mas de forma indireta, a Bíblia defende essa ideia de que o povo deve escolher seus governantes. E aí ele vai trabalhar textos bíblicos aqui. É uma obra fantástica, uma obra assim que vai te introduzir nessa questão política, vai te ajudar muito a entender política por meio da cosmovisão bíblica. Uma terceira seria esse daqui também, olha, Política, Economia e Política na Cosmovisão Cristã. Também do Gruden, só que aqui com o Barry Asmus. E esse livro ele já é fruto de palestras do Gruden. O primeiro capítulo dele é um resumo dos 2 primeiros capítulos deste livro aqui. Basicamente um retorno ao que ele já havia trabalhado aqui. O capítulo 2 desse livro aqui, ele já vai trabalhar a questão de que o governo ele tem um papel fundamental na regulação do mercado e na questão da desigualdade econômica. E vai mostrar que o governo tem um papel de defender a economia de livre mercado. No capítulo 3 aqui, ele vai trabalhar a questão de que se papel do cristão se envolver em protestos aí contra governos e tal, se o cristão ele deve ter aquela obediência cega às autoridades, uma vez que as autoridades são constituídas por Deus. Ele vai trabalhar essa questão aqui, vai discutir sobre isso aqui. Depois ele vai trabalhar também sobre questões de propriedade privada. Será que a Bíblia defende propriedade privada? Será que existe uma relevância mesmo concreta dessa questão de propriedade privada para a humanidade? No capítulo 5, eles vão continuar então trabalhando essa questão de economia. Ele vai mostrar que a cosmovisão cristã ela afeta profundamente as questões econômicas. E aí, baseado em princípios de que somos responsáveis perante Deus, daquilo que nós administramos, né? De que vamos prestar contas a Deus, de que o cristão ele deve agir sempre com uma ideia de bondade moral nos negócios que ele é envolvido, enfim, várias questões. É um livrinho também que, além de política, então vai tratar essas questões econômicas. Enfim, são esses 3 livros desse primeiro vídeo. Nós vamos ter no segundo vídeo uma análise desta obra aqui do pastor Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado, uma análise desta obra aqui do Doiver de Estado e Soberania, e uma análise de uma obra que eu não estou com ela aqui porque está emprestada, do David Koyes, Visões e Ilusões Políticas, mas eu vou colocar a imagem da capa aqui para vocês. Tchau, até o próximo vídeo desse canal.